Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 359. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Temos aqui também dois super convidados. Estamos de novo com a Flávia Penido. E aí, Flávia? Oi, tudo bom? Flávia que esteve com a gente aqui em novembro de 2019. Já parece que faz eras, né? Que isso aconteceu quando a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Você pode... Ano 1 da pré-pandemia, né? Ano 1 da pré-pandemia. Isso, exato. Quem quiser reviver esse Braincast pode ouvir lá, onde a gente falou da LGPD. E também temos hoje aqui o Rafael Gouveia. E aí, Rafael, tudo bem? E aí, tudo bom? Você que é da Inloco, é isso? Exatamente. Trabalho na Inloco já faz algum tempo aí. Também tem muita coisa relacionada aí à LGPD. Eu trabalhei muito tempo lá, justamente nas áreas de proteção de dados e diretamente na parte de tecnologia. Né? Legal. Muito bem, estamos aqui com esse time para a gente poder falar de privacidade em tempos de pandemia, né? O que acontece agora que a gente está precisando, ou seria útil usar, por exemplo, os dados das pessoas, né? Para saber se a galera está ficando em casa ou não, para avisar quem está contaminado ou não. Se a gente pode fazer, deve fazer, o que outros países estão fazendo, o que a gente pode fazer aqui no Brasil. Mas antes, eu quero, como sempre aqui, convidar os nossos ouvintes para acessar a Rede B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br. A gente sabe que muita gente aí não está saindo para trabalhar, nem fazendo o trânsito diário, né? Pegando ônibus, metrô, ouvindo podcast no carro. Mas tem muita casa para limpar, não é, Cris? A gente tem falado bastante disso. Tem bastante chão. Eu tenho funcionários robóticos aqui. Ah, você tem robô na sua casa, entendi. Mas depois do robô tem que passar um paninho, né? Essa passação de pano aí. Exato. Não, louça. Eu tenho robô, mas não tenho lava-louça. Então a louça é o caixinha Bluetooth em cima assim da pia e podcast torando. Lembrando que esse fim de semana teve um tweet meu que viralizou, que eu falei, não sejam maridos Alexa, né? Que vocês precisam, que a gente precisa pedir tudo, né? Já pensem no que vocês precisam fazer. E muita façam. mulher reclamando. Não, viralizou, você não tem ideia de qual a quantidade de mulher reclamando. Marido Alexa, que limpa o banheiro, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. E eu chamei de marido Alexa e fez um super sucesso. Muito Sujou pra mim. E pode fazer isso fazendo o quê? Ouvindo podcast. Certo, Cris? Correto. Que não falta podcast, Merigo. Quantos podcasts aí na família B9? Ó, tem quase 20 shows na casa aí. Bom, e a dica de hoje aqui na Rede B9 de podcasts é o História Preta, o nosso podcast de memórias da população negra, criado e apresentado pelo Thiago André e que está com uma série muito legal sobre o negro no futebol. Vamos ouvir um trechinho aí do episódio Futebol em Preto e Branco. Fim de jogo. O Brasil perdia de 2-1 a Copa do Mundo de 1950, em casa. O Maracanã, estádio que foi pensado para consagrar a seleção brasileira como vencedora, agora via o maior rival do Brasil naquele momento levantar a taça diante de 200 mil olhos incrédulos. Consolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. E o pior ainda estava por vir. A imprensa e a torcida seria cruel. Não com todos os jogadores, apenas com 3. Bigode, Juvenal e o goleiro Barbosa. Esses 3 jogadores tinham algo em comum. Eram todos negros. A imprensa caiu matando a princípio em cima do Bigode e do Barbosa. Uns diziam ser culpa do Bigode, porque ele era o jogador responsável por marcar Gija e naquele momento ele não fez nada. Outros diziam que o Barbosa engoliu frango e por isso a culpa era toda dele. Algum repórter de beira de campo falou bem alto para que todo mundo pudesse ouvir. Enquanto a gente depender dos pretos, vai ser isso aí. Bigode e Barbosa saíram quase que escorraçados do Maracanã. Flávio Costa, o treinador, também saiu correndo. Ele não culpava nem o Bigode nem o Barbosa. O problema dele era com o Juvenal. Flávio Costa lembrou de todos os defeitos do Juvenal. Disse à imprensa que ele era cachaceiro e que bom mesmo era o Wilson.
que era um preto limpo, musculoso e raçudo. Para você continuar ouvindo, você pode acessar historiapreta.b9.com.br ou então procurar aí pela História Preta no seu aplicativo, no seu tocador preferido de podcasts, tá bom? Boa. Olê, 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 olá, Cambly. Que isso, Bia Fiorotto? Que animação é essa? Esse sou eu quando chega a hora de falar da Cambly, né? Lógico. Que eu tô falando o tempo inteiro. Eu sonho com a Cambly. Eu penso nos professores. Eu penso nos professores nativos. O que você tá fazendo com eles é pra pensar mesmo. Eu penso em todas as... Eu sonho com todas as possibilidades que eu tenho de falar sobre o que eu quiser em inglês. Lógico. Já falou de pagode, né? Já falou de que mais? E as namoradinhas, a dona Norma falou? A dona Norma já fez aula. Só que aí tem um lance que é assim. Eu não gravo as aulas só pra mostrar aqui. A Cambly, ela grava suas aulas para você poder assistir quantas vezes você quiser, para você ver onde você errou e aí o professor te corrigiu para você não... Você poder voltar, sabe? Voltar e ver de novo e falar, é verdade, isso aqui eu tinha esquecido. E aí lembrar, corrigir pronúncia, dá pra você transcrever se você quiser transcrever. E aí é muito importante porque é prático, né? Lógico. Você não precisa ficar enxuriçando o professor o tempo inteiro. Lógico. E você fez aula essa semana também? Eu fiz. Conta aí como foi. Fiz aula com a Coral. Coral. Conversei com ela sobre privacidade. E aí a gente... Tudo a ver com o nosso tema desse Braincast. Então, eu não dou ponto sem nó, né? Lógico. E aí eu falei assim, cara, vai me jogando umas perguntas, eu vou respondendo, e o que eu errar de pronúncia ou de umas gramáticas assim mais usuais, você vai me corrigindo. E aí ouça agora o que rolou um trechinho. Okay, correct me with this. Correct me this last. Other people's behavior. Okay. Other people's behavior. Okay. Yes, very good. So you can say something like when we're mapping. Mapping is when you're kind of like connecting the dots to get to a certain place. Does that make any sense? It can mean a lot of things, but in like your case where you said that some companies want to know what people's tendencies are and what they want to buy, so you can map a pattern. So you can say like this. Mapping. Mapping, right. E Bia, lembrando que o código tradicional de uma aula 100% grátis no Cambly tá aqui na descrição desse episódio do Braincast. Você pode ver no post, né, que tá em braincast.b9.com.br ou também na descrição aí no seu aplicativo, no seu tocador de podcast. É só você clicar e aproveitar agora 100% grátis, tá? Pra você fazer a primeira aula. Ensina pro povo aí como que escreve Cambly, Bia. Me zoaram que eu fiquei C de Cambly, A de Embly da última vez. Então é C de casa, A de amor, M de maisena, B de Bia, L de Laura e Y de YouTube. Cambly.com, acesse já! Bom, é importante avisar que esse episódio do Braincast foi gravado na noite de 19 de maio de 2020. Naquele momento, a previsão era de que a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente discutiu no programa, poderia sofrer atrasos na sua entrada em vigor, que seria em agosto de 2020, sendo jogada só para 2021. Isso por conta da crise causada pelo novo coronavírus. Mas a vida, essa é uma caixinha de surpresas, né? Assim que a gente saiu do estúdio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, publicou uma mensagem no Twitter afirmando que a LGPD estaria não só garantida para esse ano, 2020, como sua promulgação seria antecipada do prazo original, que era em agosto. A medida aprovada no Senado ainda depende de algumas movimentações, como na Câmara dos Deputados, mas é uma boa notícia para a segurança da informação. Isso afeta algumas opiniões que foram dadas no programa, aqui nesse Braincast, mas não o fundo geral do nosso papo, tá? Então fica aí o aviso e bora pro debate. Então vamos lá, ó. Nessa discussão aí sobre voltar ao normal, né, entre aspas, a gente tem aí os infratores do isolamento social se tornando os grandes vilões, né? Os estudos provam que a quarentena coletiva é a melhor forma para a gente reduzir a curva de contágio desse novo coronavírus. Mas como que a gente pode controlar as pessoas que estão furando o isolamento, né? Não só para ir passear, mas gente que tá precisando realmente sair de casa, né? Para ir no supermercado. Ou gente que até que pegou o vírus, nem sabe porque não teve os sintomas, mas de qualquer maneira pode acabar contagiando outras pessoas, né? Muitos governos aí ao redor do mundo têm utilizado a tecnologia como uma resposta, né? Utilizando os milhões de dados que a gente manda
todos os dias a partir dos nossos celulares, que podem acabar servindo para controle e planejamento, né, governamental para combater a pandemia, desde cruzamento de dados, usando o GPS, Bluetooth, enfim, todas as parafernálias para poder desenhar aí um mapa de contágio, de transmissão e encontrar maneiras aí de conseguir combater melhor o coronavírus. A gente sempre cita, né, exemplos de países como a Coreia do Sul, né, que usou cruzamento de dados de GPS, de celular com câmeras de segurança, alertando pessoas que tiveram diagnóstico, né, do novo Covid, para que também sejam testadas. Na China também aconteceu, na Itália e em Israel, os dados de localização de celular também indicam áreas de risco de contágio. Outras iniciativas de empresas de tecnologia, como o Google e a Apple, por exemplo, também anunciando parceria inédita para desenvolver uma tecnologia de monitoramento efetiva. Como eu citei, a China, que foi o primeiro país aí a ser o foco da pandemia, entre aspas, né, porque diz que até que na França, né, mesmo antes da China, já tinha caso, mas enfim, foi onde a doença se espalhou, né, mais rapidamente. Eles foram mais radicais ainda nesse controle social, né, criando uma tecnologia que classifica as pessoas em 3 categorias, né, e dá diferentes graus de liberdade de circulação para as pessoas a partir dessa classificação. Aqui no Brasil, o governo chegou até a negociar com empresas telefônicas o envio de dados para geração de mapas de calor, para mostrar aglomerações, mas a medida foi considerada invasiva, né? Em estados como São Paulo, por exemplo, e prefeituras como Recife, já fizeram seus próprios acordos para adotar a tecnologia. Enfim, várias regiões tentando encontrar formas de fazer esse monitoramento, e isso já é algo real, né? Algo palpável que já está sendo implementado em diversos lugares. Mas assim, apesar dessas medidas que podem ser consideradas efetivas, elas acendem um grave alerta, né? Que é aí a nossa privacidade, né? Onde que vai ficar? A gente tem uma pandemia aí que infectou milhões de pessoas, né, em tão pouco tempo, mas acaba gerando outros vários problemas que a gente precisa discutir. Talvez na afobação de resolver, né, a questão da pandemia, a gente vai abrindo caixas perigosas aí que estão relacionadas a controle social, uso de dados de maneira criminosa e até espionagem, né? A gente está falando de uso dos seus dados por governos, né? Que governo que vai utilizar seus dados, né? Então, acho que essas pulgas atrás da orelha vão sendo colocadas aí, né? Qual que é o real interesse, por exemplo, de grandes marcas por trás dessa tecnologia? Aqui no Brasil, a gente chegou a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que nasceu justamente para regular situações como essa, né? Mas aí aparece uma situação extrema que não estava no mapa, né? E ela não tá. Isso, acabou sendo adiada, né? Vai acabar sendo postergada para 2021. Enfim, uma lei que estava sendo pensada para nos proteger nesse aspecto, não estava nem prevendo um cenário como esse, e de qualquer forma foi adiada. Então, convenientemente, né? Para não precisar cumprir, né? Eu diria. Teve uma conveniência aí também, né? Na verdade, assim, se você olhar as notícias, o histórico de pedidos de adiar LGPD, o pessoal já está tentando adiar isso já vai fazer bastante tempo, né? Assim, o pessoal diz que não conseguiu se adequar a tempo, o que, na minha opinião, é mera negligência, porque teve mais de 2 anos aí para o pessoal se adequar, foi adiado uma vez, foi adiado de novo. Veio a desculpa perfeita para isso, né? Minha mulher trabalha com isso, né? Minha mulher trabalha com isso e com implementação, né? Para como preparar as empresas e tal. Então ela estava lidando com isso o tempo todo. Boa. Para a gente começar o papo aqui de vez, eu queria pedir primeiro para o Rafael se apresentar e apresentar o trabalho da Inloco, explicar o que vocês têm feito quanto à compilação de dados e divulgação do índice de isolamento no Brasil, né? Como que tem funcionado? Eu vi que vocês estão falando bastante, né? Nesse período, vocês estão sendo chamados bastante para falar exatamente sobre isso. Eu sou Rafael Gouveia, eu trabalho na Inloco já para fazer uns 4 anos e mais recentemente, assim, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, eu tenho sido responsável pela área de privacidade e tecnologia lá. Então, eu tenho sido o engenheiro responsável por liderar os esforços tanto de adequação LGPD quanto, enfim, implementar novos mecanismos de proteção de dados e de pesquisa para anonimização e coisas desse tipo. A gente já vem nessa pegada há bastante tempo de fazer adequação e tudo mais. E para a gente também foi uma surpresa a adiação da LGPD. A gente advogava que a data não fosse alterada. Afinal de contas, a gente também gastou bastante esforço para se adequar nesse período. A gente vê isso como um passo importante de
de transparência, principalmente, que é um dos principais pontos, um dos principais pilares da LGPD, a transparência, ou seja, as pessoas saberem que o dado está sendo tratado, enfim, de que forma está sendo tratado. E para o Covid, isso não é diferente. A Inloco, ela hoje disponibiliza esse índice de isolamento social, inclusive está público no site. E um dos pontos importantes que a gente fez na hora da decisão que a gente tomou na hora de fazer esse índice é: a gente não vai entregar dado individualizado de ninguém. Então, hoje a gente só entrega métricas agregadas. É a métrica que diz, essa região aqui existe um respeito maior, ou seja, mais pessoas estão ficando em casa, paradas, e nessa outra não. E a gente está fornecendo esse tipo de informação agregada para os estados, enfim, no intuito de ajudar eles a tomar decisões. Por exemplo, aqui no Recife, o prefeito ele tem mandado carros de som para as regiões da cidade, onde tem um nível de isolamento menor, com campanhas educativas mesmo. E aqui, mesmo na frente de casa, passa com alguma frequência, falando, pessoal, lave as mãos, é importante se ficar em casa. É uma forma de eu conseguir monitorar a situação da cidade como um todo, sem precisar estar sabendo do dado individual. E essa foi um dos pontos de atenção que levantaram lá no projeto que você falou lá, que era para levar os dados das telefônicas ao IBGE e tal. Que tipo de dados são esses que são passados? Como são passados? É informado o que é coletado? Enfim. Como que vocês conseguem esses dados da gente? Assim, a gente assinou alguma coisa sem ler? Então assim, hoje, como é um relacionamento aplicativo, a gente está no contrato exigindo que esses aplicativos eles mencionem na sua publicidade. Isso porque a Inloco é uma plataforma que trabalha no background. A gente não tem controle sobre as aplicações em que a gente está rodando. A gente instala um pedaço de software lá e todo o aplicativo ele roda por conta desse outro player. E a gente começa sempre um processo de negociação dele. Vamos botar um mecanismo mais explícito de consentimento, vamos adicionar uma menção à Inloco na sua política de privacidade. Hoje, a menção à Inloco na política de privacidade é uma obrigação contratual com todas as empresas que assinam um contrato com a Inloco. E a gente sempre tem um debate de como melhor adequar o pedido de consentimento para essa frente. E aí, sobre isso, especificamente, a gente começou até uma campanha de falar com alguns desses aplicativos, para explicitamente falar sobre a iniciativa que a gente está tendo do Covid e falar especificamente, nós podemos usar esse dado para fazer algum isolamento social, e alguns aplicativos já aderiram a isso, inclusive. E aí entra todo esse fluxo que, independente da gente querer acessar o seu dado de localização ou não, no final das contas, o sistema operacional ele vai bloquear se você não permitir se você não der a permissão, efetivamente. Então, vai sempre abrir uma janelinha. O que a gente briga é para com essa janelinha ela seja o mais transparente possível na finalidade da coleta. Porque não basta simplesmente dizer, o aplicativo tal quer coletar o seu dado, a gente quer que ele também tente explicar um pouco, né, de por que esse dado está sendo coletado. Sempre vai ter uma referência para a política de privacidade, que é a forma que o mercado mais convém fazer isso, certo? Porque acaba sendo mais simples do ponto de vista de implementação e entre outras coisas. Mas hoje a gente tem um esforço contínuo com essas empresas para melhorar a forma de informar isso ao cliente e deixar mais transparente. E aí, quem tem usado isso, Rafael? Assim, você tem gera um mapa de calor, por exemplo, que é algumas medidas que a gente viu adotadas em outros países, isso está acontecendo aqui também? Como é que tem sido o uso desses dados? Então, como eu disse, fica um pouco a cargo da prefeitura, do governo do estado que está utilizando. A gente acaba mostrando a região onde está com maior número de isolamento ou menos. O que alguns prefeitos estão fazendo é mandar carro de som, o que o governador tem feito, por exemplo, é ativar uma certa fiscalização maior em algumas regiões, com policiamento, etc. E o pessoal tem até usado isso para tentar prever, enfim, demanda de alguma forma. Ou seja, se nessa região o isolamento está pior, é provável que os hospitais ao redor dessa região tenham um fluxo maior nos próximos dias e coisas que ajudem no planejamento da estrutura de saúde do Estado. Legal. Ô, Flávia, você acha que funciona fazer dessa maneira? Vamos lá. Diga aí. Não, termina de falar. Eu sou aquela que faz... Eu sou women interrupting, né? Eu interrompo os caras. Termina de perguntar para poder falar. Não, eu quero saber que, assim, o Rafael explicou como que é feita essa coleta de dados e como essa permissão, né, é pedida para os usuários, né? Na sua visão, como que funciona dessa maneira? Então, a gente tem um problema aí sério, né? O primeiro problema que eu diria é que com esse adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tem um órgão que fiscalize como isso vai se dar. Quer dizer, a Autoridade de Proteção de Dados, Nacional de Proteção de Dados, que deveria estar à frente disso, né? E como tem aquela famosa frase, né, atribuída ao Pedro Aleixo, né, na época do AI-5, o problema é o guarda da esquina, né? E a gente tem, ainda que a gente tenha confiança que a Inloco, por exemplo,
vá tomar todas as medidas necessárias para seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, para seguir questões de segurança, criptografia, anonimização e tudo isso, né? Como é que a gente vai confiar nos governos que vão receber esses dados, né? A gente tem uma questão de confiança, não é só uma questão do que é legal, né? Mas é uma questão de confiança, juntando isso a uma falta de fiscalização. Então, eu vejo com preocupação. A Maria Cecília Gomes falou uma frase bem interessante outro dia. Não é porque a gente tem uma pandemia na área da saúde que a gente precisa de uma crise na privacidade de dados. Então, não é que não dê para fazer, eu acho que tudo dá para fazer. Eu sou daquele tipo que detesta aquelas coisas, não pode fazer de jeito nenhum ou faça tranquilo. Eu acho que tudo dá para fazer, desde que a gente consiga estabelecer alguns parâmetros, né? A questão do consentimento, por exemplo, a gente sabe mais que ninguém. Você acha mesmo que você está consentindo quando você coloca lá, faz um checkbox que você não... Eu aceito, eu não quero nem saber, eu aceito. Você aceita? Aceito, exatamente. Né? Eu ainda reclamo, tem site, tem aplicativo que me obriga a rolar a tela até o fim para... não, meu amigo, deixa eu apertar o aceito aqui sem ler. Sabe por que é isso, né? É a advogada chata que fala isso. Lembra a FIFA, quando você comprava o ingresso, você tinha que ticar cada um dos checkbox. Eu recomendo isso, todos os meus clientes me xingam quando eu falo isso, mas é verdade. Então, assim, até que ponto, o que é consentimento? A gente tem que começar a pensar nisso. É só escrever lá o checkbox, está lá escrito, eu vou vender meu filho no estádio do Pacaembu, frito lá, vai fazer churrasquinho de gato do meu filho. Né? Então, assim, parece aquela coisa do Silvio Santos, né? Você aceita, não sei. Aceita. Você ia falar aí, Rafael, fala aí. Sobre isso que ela falou, é que é um ponto que é interessante. Eu tive um debate muito grande até lá dentro do interno da Inloco mesmo, com o pessoal de o quão transparente a gente precisa ser, né? Porque a questão é, a aplicação de dados, elas são diversas, certo? Então, à medida que você vai se tornando extenso, você vai tornar um negócio que era para ser simples e claro, não simples e claro, porque se você está explicando cada detalhe, você não está sendo, enfim, resumido ao ponto de que qualquer pessoa vai conseguir entender. Se você é sucinto demais, as pessoas também vão reclamar porque também vai dizer que está faltando coisa. Então, depende muito da audiência que você está falando, né? Então, assim, a conclusão que a gente tem é que a gente precisa de trechos que são mais sintéticos e trechos que não são. E aí, você vai conversar isso com o dono de um aplicativo, enfim, para fazer uma implementação desse tipo, e já começa a ter muito mais trabalho para ele começar a desenvolver isso. É uma fricção que, às vezes, ele... enfim, tem algum problema porque ele acha que ele vai perder a adesão de usuário ou coisas desse tipo. Então, é um problema relativamente complexo, né? Porque tem custo, né? Por exemplo, eu outro dia estava dando uma aula e eu mostrei, eu não sei se vocês já viram, claro que vocês não viram, isso é coisa que só advogado faz, a política de privacidade, a política de privacidade do Guardian, por exemplo. Não vi mesmo. Tem um videozinho, além da parte legal, com todos os termos, etc., eles têm um videozinho que explica, que ajuda, inclusive, as pessoas que não têm tanta familiaridade com a língua, né? Então, a coisa visual fica muito mais fácil. Agora, imagina você propor isso para um cliente seu, né? Eles já acham que política de privacidade é um treco que você copia do Google e coloca lá de qualquer jeito. Serve para todo mundo. Né? Foi o que eu fiz no meu site. Imagina você falar que você vai contratar gráfico para fazer um videozinho para transformar... Da política de privacidade, né? Entendeu? ainda tem problemas aí. Como tu falou, aqui no Brasil não tem nem a NPD ainda, né? Que é a Agência Nacional. E aí, muito do que o pessoal faz é se basear lá fora, enfim, e ver como é que, enfim, as agências internacionais e da União Europeia estão se posicionando e tal. Uma coisa que aconteceu, inclusive sobre isso que você está falando, de ter um vídeo, ter um texto e tal, é que a Google, ela foi multada, se eu não me engano, na França, e aí ainda está recorrendo e coisa desse tipo, porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar, justamente porque ela tinha um vídeo e um texto, e eles diziam coisas que estavam ligeiramente diferentes, assim, ou que estava um pouco mais impreciso do que o outro, ou coisa desse tipo. Aí, provavelmente eles devem ter feito em épocas diferentes e não atualizou, né? Enfim, aí você tem diversos problemas que você acaba gerando. Como você gera isso é um processo, né? Mas isso que o Rafael falou de
de simplicidade e tal, eu já tive uma conversa com uma empresa, a gente quer fazer, para quem não sabe, eu trabalho no BuzzFeed, então assim, a gente quer fazer um teste do BuzzFeed, usar isso para separar as pessoas em grupos de perfis, de gostos e socioeconômicos e tal, e aí eu perguntei alguma coisa do tipo, tá, mas você vai coletar esses dados, eles vão estar respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu falei, não, tá tudo certo, eu já faço isso hoje e eu boto lá, e aí eu vou provavelmente estar sendo leviano aqui, falando errado o que o cara falou, mas ele falou tipo assim, não, a gente tem uma linha lá na política de privacidade que a gente fala, nós vamos usar os dados para personalização de conteúdo, isso é suficiente. Então assim, ele não entrou em detalhe, ele só falou assim, eu vou usar os seus dados, e as pessoas aceitam sem apertar, e beleza, ele tranquilaço, assim, eu assim, caraca, bicho, eu vou me meter nessa confusão aí. E ele acha que é consentimento. O projeto não foi adiante, até por causa de corona e tal, mas as pessoas se valendo dessa, assim, eu não entro em detalhe do que eu vou fazer com seus dados, então beleza, e nem sei se vocês acham que isso é legalmente suficiente, mas enfim, foi a história que eu vivenciei. Assim, só um último detalhe sobre isso aí que tu falou, de botar uma frase que é genérica, é que até que ponto a precisão pode lhe atrapalhar também, né? Que você meio que se favorece, perde na transparência, porque você está se protegendo de dizer, se encaixa em qualquer coisa aí. Se você detalha demais, você perde um espaço de exploração do próprio uso do dado, enfim. Se eu só trocar essa palavra ia fazer sentido, mas que agora, por causa disso, enfim, acaba se atrapalhando. É o quão estrito você deixa. Por exemplo, a nossa política de privacidade, a gente atualizou ela com os termos do Covid, etc. Mas lá a gente não falava de uma análise de caso de pandemia, por exemplo, certo? A gente falava de análise de dados, coisas desse tipo. Eu acho que esse é o grande diferencial desse momento, né? Porque, inclusive, é a pergunta que eu queria deixar para vocês, né? De novo, trazendo o caso da China, né? Onde a gente tem lá esses graus de liberdade, né? Que o verde significa que a pessoa pode circular, o amarelo significa que ela tem que ficar em casa 7 dias e o vermelho ela tem que ficar 14 dias isoladas, né? O aplicativo lá que eles usam, inclusive, gera um QR Code que pode ser checado pela polícia nas ruas. E aí é isso, né? Vale tudo nesse combate à pandemia, porque você tinha um cenário diante de discussão de dados onde que a gente coloca todos esses cenários possíveis de uso e vai lidando com como a gente pode apresentar essa política para o usuário. Isso que a Flávia falou é uma coisa que eu já vi também, que assim, às vezes, acho que o próprio Facebook chegou a adotar isso, né? Vamos, em vez de colocar aquele calhamaço de texto, vai dividindo isso em várias telas, com textão grande, fonte 30, né? E aí a pessoa vai dando ok, no geral ela tem uma visão de como aquilo pode ser usado. Mas agora a gente está falando de um caso de saúde pública, né? Uma crise global que é para salvar vidas. Então, como que fica, né? Enfim, a gente pode abrir mão mais da privacidade em nome da saúde pública? Então, posso falar aqui, para começo de conversa, a gente precisa ver, antes da gente falar se a gente deve abrir mão dessa privacidade, a gente tem que ver se abrir mão dessa privacidade vai ser eficaz. Sim. Por quê? Porque a gente está falando de sistemas totalmente diferentes. A China testou barbaramente, é um país mais autoritário, as pessoas praticamente têm o celular grudado nelas, porque elas pagam tudo com o celular, Sim. Aquele WeChat, né? Eu não lembrei. Então, o modo de vida deles é totalmente diferente. A Coreia, a mesma coisa. Quer dizer, eles estavam testando barbaramente. Eu acho que quando você está numa situação em que você tem muitos testes, um controle que permite você ter uma vida um pouco mais normal do que nós que estamos aqui usando o método da Idade Média, né, de ficar trancafiado dentro de casa, seria excelente. Acontece o seguinte, por que é que a gente aqui no Brasil vai abrir mão da privacidade se ela não vai servir para nada? Entendeu? Uma coisa é dado anonimizado para você ver isolamento social, se tem mais gente na rua ou não, que aí a gente está falando de dado anonimizado. E mesmo assim a gente tem essa questão de saber quem vai controlar isso e como isso vai ser utilizado. Eu realmente não fico muito tranquila em ter o governo federal com dados, ainda que sejam dados anonimizados meus, entendeu? Não sei vocês, eu não fico. Então, eu acho que antes da discussão de se vale a pena abrir a mão da privacidade ou não, a gente está abrindo mão de privacidade para algo que é eficaz ou a gente está abrindo a mão da privacidade porque é modinha, entendeu? Porque a gente quer seguir... É que assim, a gente tem, acho que a realidade que a gente tem visto na própria Coreia, que acho que foi um dos países que melhor conseguiu controlar a pandemia,
é uma taxa de sucesso, né? Então você acaba, putz, lá eles fizeram isso, será que a gente não, se fizesse também não conseguiria, né? Eles fizeram isso com teste. É esse pedaço, porque o pessoal fica lembra só de um pedacinho. Lá eles fizeram, abriram mão da privacidade. Sim, com mais não sei quantos milhões de testes. A gente vai ter esses milhões de testes? Quando a gente tiver esses milhões de testes, eu posso começar a conversar. Eles tinham uma legislação de emergência, né, pronta, né? Ah, é? Tinham protocolos de emergência, inclusive com uma... porque lá na Ásia já teve SARS, né? Já teve outras doenças, lógico. então eles já vinham se preparando. Então a Coreia tinha tomado os seus sustos, tô parecendo até o Atlas quando eu falo essas coisas assim, né? Mas a Coreia tinha se ferrado já, mas fica mais marrom. A Coreia tinha se ferrado já e eles tinham, sabe, tipo assim como a gente tem as leis de calamidade que são para liberar o governo para roubar, quer dizer, para gastar dinheiro rápido, sem precisar passar por um monte de processos e tal. Eles tinham já uma série de protocolos e leis prontos para esse tipo de situação. E supostamente, quando você constrói isso antes, né, você pelo menos cria protocolos mais robustos, né? Porque você não faz no desespero. Fudeu, agora estamos todo mundo ferrado, agora abre teu celular aí que eu quero ver tuas mensagens também, entendeu? Não dá, assim, dessa maneira não dá. E além do mais, que é o que é enlouquecedor no Brasil, né? A gente estava falando agora, quer dizer, a Itália entrou em quarentena e saiu em quarentena em 8 semanas e lá foi a tragédia que a gente sabe que foi. A gente já está 8 semanas em quarentena e não tem menor ideia do que vai acontecer, porque aqui foi uma bagunça sem tamanho. A gente já trocou de ministro 2 vezes, a gente está numa situação... A deriva. Tem os governadores, os prefeitos brigando com o governo federal segurando dinheiro para fazer, né, que é para fazer reféns e tal, não sei. A gente está numa situação muito desesperadora que faz com que a gente tenha esse problema que a Flávia falou, que é assim, o brasileiro... Eu falo brasileiro nesse caso assim, eu não sei sobre os outros, eu sei sobre a gente, então por isso que eu falo, não é porque eu acho que só o brasileiro que é assim. O fato é, nós temos essa sensação de que os sacrifícios que pedem pra gente não geram os benefícios que a gente vê serem gerados para outros lugares. E isso é um ponto desesperador extra de tudo, né? Quer dizer, você está me pedindo um monte de coisa... E aí, quando eu vou ver, vocês estão fazendo tudo errado, não tem nada pronto, não tem teste até hoje, não tem... Assim, a gente só ouve falar, e as ações não se transformam em algo palpável. Uhum. Acho que esse é o sentimento da gente aqui, é muito desesperador, gente. Sim. Ô, Flávia, o STF derrubou uma MP, né, que exigia que as companhias telefônicas compartilhassem os dados das pessoas com o IBGE, alegando que a lei era vaga demais, né? Mas qual é a diferença? Eu sei, já até imagino sua resposta, mas qual a diferença entre a gente compartilhar os dados com governos do estado, por exemplo, como nesses casos que o Rafael citou, ou mandar os dados para o governo federal? Não tem uma... eu queria pegar a carona e perguntar assim, o quanto de granularidade tem, tipo, quando a gente está falando de isolamento, os governadores falam, não, o governo federal falou uma coisa, mas eu mando mais, né, segundo a lei e tal, eu posso mandar ficar em casa, aí o prefeito declara feriado. Nessa história de privacidade, quem vale mais? O Estado consegue ter leis específicas? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá, vamos começar do começo, né? Teve uma decisão do STF antes dessa da medida provisória que dizia o seguinte, que a competência para falar sobre essas questões de pandemia eram concorrentes, ou seja, não era só a União Federal, né, o Poder Executivo Federal, que teria a condição de dizer vai abrir, não vai abrir, né? A competência é concorrente, ou seja, União, estados e municípios devem definir essas questões. Né? Num mundo ideal, onde houvesse um governo federal, etc., essas decisões seriam tomadas de forma harmônica, em conjunto e tal, mas no mundo ideal, como eu falo sempre, leite condensado emagreceria. Então, realmente... Caraca, vou levar essa frase para mim a vida agora. Não é no mundo ideal, né? Então, não é assim. Então, a gente está tendo essa briga, né? Tanto é que eu não sei se vocês lembram que o Bolsonaro vetou
uma decisão, alguma definição do Dória para, na sequência, colocar o texto naquela MP. Então, não é uma questão de o que é diferente. Eu nem sei se o governo estadual está podendo, isso eu não vi. O governo estadual, as teles estão compartilhando com o governo estadual? Eu acho que não também, hein? Tem que lembrar também o seguinte, né? Dado anonimizado não é considerado dado pessoal. Então, se os dados estiverem mesmo sendo anonimizados, eu entendo. Por exemplo, para saber o grau de mobilidade, se está tendo isolamento, isso eu não preciso saber especificamente cada pessoa, isso, tranquilo. Que é aquela coisa, eu tinha anotado aqui o nome e eu esqueci. Eu tenho uma cola aqui, que é estação rádio base, alguma coisa assim, que você vai vendo a alteração, o andamento do telefone, tipo, saiu dessa rede do Wi-Fi, vai para outra, etc, etc. Então, isso seria anônimo. Agora, a gente volta naquela mesma questão. Confiança em para quem a gente está dando esses dados. E a gente continua tendo o mesmo problema, que é não ter uma fiscalização adequada disso. Nós não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, qual é a diferença? Eu diria que talvez o público de São Paulo esteja um pouco mais condescendente, porque parece que o Dória está gerindo essa crise um pouco melhor. Então, você aí... Aquela história, quem é que falou isso? A gente abre mão de uma série de coisas, não recebe nada em troca. Como aqui a gente talvez esteja recebendo um pouco mais, a gente esteja sendo mais condescendente. Não sei se deveríamos, mas estamos sendo. Uma coisa que é do meu background aí mais técnico aí de engenharia, eu gosto de ressaltar que é para ter cuidado com a precisão de dizer está compartilhando dados, mas é importante a gente entender o que é que está sendo compartilhado, porque quando você fala dados genericamente, parece que eu estou pegando essa pessoa de nome tal estava aqui tal hora do dia, agora estava ali. Isso dificilmente será a realidade, certo? Assim, com certeza no contexto da Inloco nunca será, até porque a gente nem tem dado de CPF nem nada desse gênero. Mas isso é importante para a discussão, porque senão a discussão vai ficar vaga, né? Então, quando a gente está falando de dados, que tipo de dados são esses? É um dado que é meramente um dado de estatístico de mobilidade, dizendo tantos por cento das pessoas que moram nesse bairro estão saindo desse bairro, ou coisa desse tipo, ou é um dado, a pessoa X estava aqui tal hora do dia, tal local, enfim, e assim sucessivamente. Isso faz uma diferença enorme até quando a gente está tratando do tema privacidade, porque como existe uma diferença aí do que é um dado pessoal ou não, porque quando você diz X% das pessoas do bairro Itaim de São Paulo não estão respeitando a privacidade. Você não tem como saber quem é essa pessoa, a não ser que você esteja lá no bairro de Itaim olhando para sempre para cá. E aí, talvez usando recursos até como a própria Coreia do Sul, que estava de pegar câmeras, enfim, ou seja lá o que outro tipo de mecanismo esteja sendo usando para rastrear a população. Mas você tem uma combinação de tecnologias, né, para conseguir fazer esse... Mas aí, por isso que eu digo assim, é importante você entender qual é o dado. Se o dado de localização, esse termo é muito genérico, né? Então, assim, a gente está falando de uma população, de um dado agregado, de um dado anonimizado, ou a gente está falando de um dado individual? Porque isso faz muita diferença até em como esse dado pode ser usado para o bem ou para o mal também. Isso eu acho muito irrelevante de destacar essa diferença. Eu quero saber quem é o cara que toca ópera alto da janela dele todo dia agora. Eu quero saber o Instagram do cara que tocou aqui na festa de 36 anos de casamento do meu vizinho aqui. Ele falou o Instagram dele, eu não consegui ouvir. Por favor, alguém aí... Me passa esses dados, né? Passa esses dados aí. Eu acho que uma coisa que eu fico imaginando, até nesse caso da China e da Coreia, é que vamos então, como estamos numa crise de saúde global, então vamos abrir um pouco mais, né, os nossos limites aqui, deixar com que o governo realmente tenha dados que eu não daria em outro momento, enfim. Porque até então, pessoas pensavam assim, o governo não tem nada que saber onde eu tô, o que o governo tem que saber onde eu tô, deixando de ir, ninguém tem que saber, nem Google, nem governo, nem ninguém. E me dando notinhas, né? O que você tá... Agora, teve um monte de gente, que até ativista de privacidade, falou, opa, peraí, deixa eu repensar isso aí, porque agora é importante o governo não só saber onde eu tô, como onde outras pessoas estão, se a gente está se cruzando, quem viajou, quem deixou de viajar,
quanto tempo ficou, então a gente foi jogado numa situação limite onde tem um monte de gente repensando esses limites da privacidade. E assim, você inclusive pensa assim, eu vou deixar, vou fazer com que meus dados estejam disponíveis porque eu estou ajudando, né? Não devo nada a ninguém, né? Quem não deve não teme. Mas então... é engraçado, gente, porque assim, tem um monte de protocolos para isso também, né? Então, assim, os dados, eles podem até ser precisos, mas eles podem ser precisos e você tem um protocolo de apagamento dos dados depois de alguns minutos. Eventualmente, eu preciso saber que fulano contaminado estava em tal lugar, mas eu não preciso saber disso amanhã, eu preciso saber disso agora, eu preciso saber disso porque eu tenho algum tipo de rotina específica de avisar as pessoas e tal. Nossa, é legal, né? Parece que tá o leproso passando de antigamente, né, na rua e todo mundo se escondendo. Então... Que é uma medida que essa cena dá pra ver acontecendo, né? Num caso em que você tá monitorando e todo mundo tem... vem o cara com notinha vermelha lá, foge... Né? Mas tem esse tipo de situação. De novo, a gente está no país dos reis do improviso, né? Exato. E eu acho que é importante ressaltar o que o Rafael falou, né? Uma coisa é você falar em dados anonimizados por conta de medir grau de isolamento. A outra coisa é você medir se você está doente ou não, então, por conta de você estar doente ou você ter estado doente, você tem que ficar em casa. E você está aí, são dados muito mais sensíveis, né, do que não dados, que dado anonimizado não é dado pessoal. Então, aí volta aquela pergunta, né? Por que é que eu vou fazer isso se não tem o resto da estratégia, do teste, né? Tem que fazer que nem criança. Sabe a criança quando fala... Mamãe, posso ver o desenho? Você fala, filho, você já tomou banho? Não, então, se você não tomou banho, então você não vai ver desenho, é isso. Você tem teste, governo federal? Não tenho. Então, por que eu vou ter que dar meus dados para você? Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que se bater. Pera um pouquinho, mas por que eu vou dar esses dados? Você vai estar ajudando, vou estar ajudando, por quê? Qual é a estratégia? Qual é o plano, exatamente? Né? Ele não existe. Estão fazendo coisa para o inglês ver, tem a dó. Privacidade tem muito a ver com liberdade, né? Que é o fato de você ter no seu espaço privado, seu, assim, que outras pessoas não possam invadir ou sair do seu controle, né? De certa forma. E como, na minha opinião, tem essa relação muito forte, né? De privacidade com liberdade, tanto que nos regimes autoritários é o que falta mais, é justamente privacidade, né? O que entra em conflito agora nesse momento de pandemia justamente é que a sua liberdade ela está acabando onde a do outro começa. Então, a outra pessoa ela tem que ter a liberdade de ir e vir, sem estar se preocupando, e etc. E se você, enfim, está doente ou não, e é por isso que muitas pessoas aí da área de privacidade começaram a repensar, e até várias autoridades nacionais europeias se pronunciaram a favor do uso de dados de localização para tratamento de Covid, que é justamente isso, assim. Isso é um ponto importante, assim. Tudo que a gente fez na Inloco é possível fazer de acordo com a LGPD, de acordo com o GDPR, então não, uma coisa não atrapalhou a outra, entendeu? Só que a gente tem que fazer de uma forma e essas coisas são necessárias justamente porque interferem na liberdade de outras pessoas de se locomover, enfim, de estar num ambiente saudável, coisas desse tipo. É evidente. Sim. Aí a gente entra de novo nessa questão da confiança, né, que a gente vai ter no poder público e na fiscalização. Todo mundo sabe que a Covid tem aí sequelas, né? Não é que você sara e fica zero bala, não, ela tem sequelas. Quem me garante que esse governo federal não vai vazar propositalmente ou não propositalmente? Vamos aqui pensar que é só porque eles são incompetentes mesmo, então, e não porque eles querem, né? Não vão vazar esses dados para seguradoras de saúde, com isso vetar você contratar um plano de saúde ou negarem algum tipo de procedimento. Alguém tem essa confiança? Porque eu não tenho. Mas, Flávia, assim, esse problema ele é um problema muito maior do que assim, você pensar puramente no Covid, né? Assim, o sistema público de saúde está aí e essas informações estão sendo coletadas ao tempo todo, né, a respeito de outras doenças, seja da própria Previdência, porque quando uma pessoa se aposenta, um banco liga para poder dizer, não tem um consignado ou qualquer coisa assim, tipo assim... Esse problema, ele é um problema que, não, assim, ele é já geral e não depende da pandemia, sabe? Ele é um problema que acontece e sempre aconteceu no Brasil, assim,
beleza, o Estado já tem o dado de saúde, principalmente se é uma pessoa que usa o SUS, por exemplo, o SUS vai ter o seu dado de saúde. É que nesse caldo a gente começa a colocar algumas outras coisas, como nesses casos todos envolve localização, né? E acho que isso acende o alerta de muitas pessoas, né? Tudo bem compartilhar meus dados aqui que são de consumo e não sei o quê, no máximo vou receber uma oferta, mas quando entra a localização e você tem um carimbo na sua testa de que você tá doente ou não, né? Eu acho que isso começa a gerar E isso é meio símbolo de ficções distópicas de 1974, assim, vou saber aonde eu estou fisicamente. Isso. Tem um símbolo. E uma coisa que eu acho que acontece nesse caso, né, a gente vai relativizando as questões de privacidade, é que é verdade que isso apresenta benefícios, né, para controle de pandemia, né? Cara, vou deixar que isso aconteça porque a gente vai resolver um problema de saúde logo e vai ajudar com que isso acabe, né? Mas eu fico pensando no legado que isso vai deixar, né? Quando a pandemia estiver superada, então a China vai deixar de usar a sua localização e o seu carimbo na testa lá porque a pandemia foi superada. Esse que é a questão, né? Mas eu acho que tem um elefante, tem um elefante na sala de todo mundo, que é o seguinte: a gente coloca tudo isso que a gente está discutindo num país em que o presidente todo fim de semana vai fazer manifestação de que ele quer derrubar o STF e fechar o Congresso, entendeu? Então, assim, num país que isso está acontecendo, eu tenho muito mais medo de compartilhar meus dados, entendeu? Então, assim, a gente, de novo, assim, a gente está numa situação sui generis no mundo, assim, muito particular, que é particularmente ruim, porque a gente, além da nossa histórica desconfiança do cuidado que o governo e que as próprias entidades privadas vão ter com as coisas nossas, né? A gente, ainda por cima, vive esse cenário de incerteza, né? A gente vive esse cenário de que as coisas estão muito tensas, de que as coisas estão muito incertas. Eu acho uma coisa bem extra. Assim, não complementando simplesmente o que está dizendo assim sobre um governo, se ele é confiável, se ele não é, e independente do critério que for usado para avaliar isso, a própria GDPR, né, que é a legislação europeia, ela estabelece que os países com quais elas têm relações comerciais do mercado de dados, por assim dizer, da indústria de dados, eles precisam ter uma legislação de dados apropriada e compatível com a GDPR, né? E um dos critérios que eles colocam lá é que o governo tem que ser um governo não autoritário, enfim, um governo que tenha condição de fiscalizar e não abusar da legislação. E o Brasil ele tem que se provar nisso ainda, de diversas formas, inclusive criando a NPD, que quando ela foi criada por Temer, ela foi criada vinculada à presidência, né? E em todos os cantos do mundo, ela tem esses órgãos reguladores têm sido criados à parte, né, de formas independentes. Então, se aqui ela tem esse vínculo com a presidência, quer dizer que a presidência ela tem a capacidade de manipular de alguma forma a NPD, assim, seja com indicação de alguém ou qualquer coisa assim. Existe já a prerrogativa de, se eu não me engano, e aí Flávio me corrige se estiver errado, disso sair da alçada da presidência quando tiver um orçamento próprio ou qualquer coisa assim, mas todos esses critérios assim são considerados inclusive internacionalmente para a gente estar realmente como parte desse mercado global aí de dados e coisas desse tipo. Pode trazer consequências econômicas, inclusive, né? Não é só uma questão de privacidade, mas é uma questão da influência do descumprimento de regras básicas de privacidade na economia, né? Tem gente que só pensa em economia, esse é um bom argumento, né, para a gente pensar também. Sim. Vocês acham que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vez de ser, nesse caso, adiada, não deveria ter sido adiantada? Então vamos... Sim. Né? Vamos colocar em prática. Quebrar as pernas de tanta gente. Não mudou nada, Flávia, desde novembro, quando a gente gravou, que a gente falou que estava muita gente despreparada. Não mudou nada desde então? Mudou muito pouco, eu diria. Mudou muito pouco. Mas quando teve essa questão do projeto de lei para adiar, teve a comunidade acadêmica e tal, fizeram uma pressão muito forte para manter em agosto, que seria o ideal, né? Aliás, seria ideal até entrar antes para a gente poder tratar desses dados todos com maior segurança, né? Inclusive abrir mão de certa privacidade, sabendo que a gente ia ter órgãos reguladores, que a gente ia ter formas de fiscalização, etc, etc. Mas, de novo, foi-se pelo jeito
mais fácil, né? O de qualquer jeito, né? Uhum. É isso. Eu acho que tem um papel também importante da mídia, do jornalismo como um todo, de mostrar para as pessoas, não sei se vocês têm essa mesma percepção, de que o fato da gente estar dentro de uma pandemia não é carta branca para fazer o que quiser, né? Assim, gente, precisamos realmente combater isso, é um momento de crise, mas as pessoas têm que ter essa educação, né, digital, digamos assim, para poder entender onde que isso vai ser usado, quando ela vai dar essas permissões, né, para uso dos dados. Né? Eu diria que não é nem uma educação digital, é uma educação em direito civil mesmo. O brasileiro tem pouca noção de quais são os seus direitos e dos deveres. Aliás, ele tem mais noção dos deveres do que dos direitos. Quer dizer, em qualquer outro país do mundo, as pessoas estão em casa recebendo auxílio governamental. Aqui tem gente que acha isso um absurdo, sabe? Assim, as premissas básicas de um marco civilizatório não existem aqui, né? As pessoas, não, você vai conversar com o pessoal mais simples e fala, mas por que eu vou receber para ficar em casa? Minha faxineira mesmo. Mas, dona Flávia, a senhora vai me pagar para eu não ir trabalhar? Isso mesmo, entendeu? É muito desesperador, gente. É muito triste isso. Não tem, não é nem... Eles não têm noção dos direitos. Não foi criado isso. Eles não acham que eles têm direitos. Então, isso... Foram criados... Todos nós fomos criados em um ambiente sem direitos, que quanto menos posses você tem, menos direitos você tem ainda. Esse é o normal, não se espera grandes coisas. Eu né? costumo dizer para amigo meu que fala de Estado mínimo, eu falo, você quer Estado mínimo? Vai lá no Capão Redondo, constrói uma casa no Capão Redondo, que lá você tem Estado mínimo. Eu não sei por que você está reclamando. Vamos embora agora. Uma vez eu tuitei quase que literalmente isso. Falei, quer Estado mínimo, vá na favela. Nossa, acho que eu nunca apanhei tanto no Twitter, assim, não é isso, e lá tem... Enfim. Beleza. A milícia é o Estado. Comigo não brigam, porque eu tenho brava, então não brigam tanto. Tem o seu próprio Estado, né? Tem uma coisa que o Rafael falou que eu acho que tem muito a ver com esse papo da educação, né? Digital ou não digital, que isso tem que ser assunto permanente, né? Além da pandemia, com pandemia ou sem, isso já deveria estar tá na boca das pessoas e está sendo discutido, se falar em proteção e privacidade de dados como os próprios direitos, né? Não esperar ter momentos como esse para a gente começar a pensar e discutir isso, né? Sim. Mas continuando o que a gente estava falando, é uma população que, sei lá quantas pessoas não tem nem esgoto em casa, sabe? Não tem nem... Tá faltando água e sabão na favela para a galera... Então, assim, cara, quer saber onde eu tô, meu celular, minha privacidade... Puta, bicho, vai, entendeu? O percentual muito grande da população brasileira já não tem um monte de coisa que deve virar e falar assim, puta, bicho, sério, assim, a polícia entra na minha casa, rolou lá no Rio, a polícia entra na minha casa atirando. Eu vou mais longe. Qual é a privacidade que você tem morando num 2 cômodos com 10 pessoas? Com um barracão de zinco que a pessoa que tem outras 10 pessoas grudadas no casebre do lado. Esse conceito de privacidade já é um conceito de bastante privilégio. Muito bem. Mas tem alguém, quem a gente deve procurar ou confiar ou se informar, voltando na zoeirinha que eu fiz no início do programa, porém real, quem que está lendo, estudando esses termos justos, se eu quiser saber, tá tudo bem, tipo, o que estão fazendo com os dados, quem é o Who Watches the Watchman, quem é que onde eu devo me informar para saber se minimamente está tudo bem? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não existe. É esse o problema. O que a gente tem são alguns órgãos aí acadêmicos, algumas associações, alguns institutos, o Data Privacy Brasil faz umas coisas bem bacanas, eu acho que o Rafael Zanata está na frente disso, tem acho que o PROCON, mas você não tem um órgão regulador sobre isso, é esse o maior problema. Eu estava falando com o pessoal da Open Knowledge semana passada, eles, por exemplo, estavam montando um ranking, eles montaram um ranking de transparência dos dados dos estados sobre a epidemia, né? Quer dizer, por quê? Porque, e essa é uma história também que sempre aconteceu, eu expliquei isso algumas vezes para algumas pessoas, assim, logo quando começou a pandemia, o governo dava um número no final do dia, né? E aquele número, para a maior parte das pessoas, era aquilo ali que era um número oficial e tal.
E uma tradição nas boas empresas jornalísticas internacionais, tinha uma empresa que estava conseguindo fazer isso por uma particularidade específica, que era o G1, que estava fazendo levantamento no Brasil inteiro, porque o G1 usa as afiliadas da Globo, fez todo um trabalho de pegar as afiliadas. Então, o G1 estava totalizando por estado, ele estava checando os números. Então, no final do dia, não tinha como, por exemplo, o governo dar um número completamente maluco, porque alguém estava contando os dados de todo mundo. Os outros jornais foram fazendo isso também. E aí, o pessoal da Open Knowledge fez o ranking, então eu fui falar com eles, eu perguntei, mas por que vocês fizeram o ranking, né? E algumas perguntas parecem óbvias, mas precisam ser feitas. Então, ela falou, não, entre outras coisas, porque é o seguinte, para que os próprios governos soubessem o que eles precisavam dizer para a gente, que eles mesmos não sabiam, tinha dado que eles achavam que era inútil, para que eles unificassem o padrão dos dados e que a gente pudesse, eventualmente, até ter formatos fáceis de baixar as planilhas e depois transformar tudo em dado para cruzar, para fazer estudos, para pesquisadores poderem trabalhar em cima disso e tal. Então, a gente enfim, tem ONGs fazendo isso, mas o governo não se preparou para variar. Estamos, de novo, mal parados. Assim. E não se preparou e não ajuda, né? Porque pelo que eu vejo desse pessoal que faz essa raspagem de dados e tal, eles largam os dados em PDF de um jeito super complicado, que para você poder abrir, eu não sei exatamente o termo técnico, para você desmembrar ou, sei lá, mexer naquela coisa, todos aqueles numerinhos todos, é dificílimo. Então, assim, não só eles não ajudam, como eles atrapalham. Eles falaram que um dos problemas deles, para juntar número, era o seguinte, várias assessorias dos governos divulgavam os números em rede social, em Instagram, em imagem. Você não tinha nem o dado bonitinho para você olhar, o dado estava num JPEG compartilhado no Instagram. E assim, eles não faziam de sacanagem, estava lá o dado. Não é má fé, assim, eu preciso usar o Instagram. Qual é a rede que as pessoas usam? Instagram é imagem, vou fazer uma imagem, abrir e aí a montagem do ranking ajudou a esses vários setores a se adaptarem melhor a isso e a divulgarem dados que são mais fáceis de se usar, mas essa é a situação que a gente está vivendo, sabe? Tipo... Sim, só adicionando algumas coisas assim, primeiro pela pergunta dele assim, inicial de quem procurar, hoje a gente tem que procurar entre a sociedade civil, enfim, e até entidades internacionais podem ajudar a saber, dependendo se você está procurando saber de um Google, de um Facebook, o que é que está certo, o que é que está errado, tratamento de dados, né? Mas sobre os dados expostos pelos governos, estados, enfim, e municípios, é até complicado de julgar às vezes, porque você não sabe o nível de capacidade técnica de engenharia ou de estatística, de qualquer coisa que esses municípios vão ter para poder dizer, o formato mínimo adequado para um cientista ou para qualquer pessoa que quer trabalhar com isso é esse. Isso tem que vir de cima, na minha opinião. Então, era para ter um padrão do Ministério da Saúde, por exemplo, enfim, dos próprios governadores dos estados, dizendo, a gente precisa metrificar desse jeito, porque aí, por exemplo, a Universidade Federal daqui pode trabalhar em cima desse dado e tentar fazer alguma pesquisa em cima. As universidades federais do país inteiro estão trabalhando em cima de coisa do Covid, entendeu? Tanto nas áreas de economia, saúde, computação, epidemiologia, enfim, tudo que você possa imaginar. Tem gente entrando em contato com a ELOC, tentando pedir ajuda por causa dos dados que a gente já expôs, enfim, e no acesso é todo tipo de gente, entendeu? Então é uma questão de, para essas pessoas poderem trabalhar, os dados precisam estar acessíveis. E que formato é esse que vai tornar o dado acessível? Né? Criar então, precisa de alguém com né? capacidade técnica, né, para poder definir isso e, enfim, e essa capacidade talvez não esteja disseminada em toda a unidade, enfim, de município. Não seria nem dificuldade, de organização, né? Não, é que eu tô pensando, e a gente está vivendo todo tipo de dificuldade com os dados, né? Você vê que se você para olhar as informações, quanta coisa está passando, porque de novo, a gente não estava organizado previamente, a gente está improvisando agora. Uma das coisas que está surgindo direto agora uma das primeiras coisas que a gente falou foi, olha, o número de mortes a gente pode confiar mais, né, gente? Porque morte, né, e tal. Aí a gente vai olhar, tem 4, 5, 6 mil mortes flutuando no limbo, porque não tem diagnóstico, não tem causa-mortes definida, tem uma causa-mortes que é uma síndrome respiratória aguda grave, sem dizer que é Covid, até porque pode não ser em alguns casos. Mas é que é assim, né? Aí você tem que olhar
O histórico. Peraí, deixa eu ver. E ano passado? Ano passado teve 30, esse ano teve 1.650. Tem alguma coisa errada nesses números, né? Então, assim, até isso, a gente não está preparado nem para esse tipo de cruzamento. Então, a gente não consegue ter precisão nas mortes, a gente não consegue ter precisão nos casos, que é mais compreensível por uma série de outros motivos, além da testagem, né, que a gente só consegue tomar, né? Num cenário sem testagem, a gente só consegue contar quem chega no sistema de saúde, né? Então, a gente tem esses problemas todos. Assim, cara, enfim, eu não quero... Ouvinte, eu não quero deixar você desesperado, não, ouvinte. Mas já deixando... Já deixando. Eu queria, Rafael, você falou sobre que várias universidades estão estudando, inclusive falou que elas podem entrar em contato com a Inloco e tal, mas tem no site, tem uma ferramenta aberta, não é? Como que funciona? O que é exibido lá? Então, lá no site a gente tem um dashboardzinho com o país inteiro e as informações por estado de isolamento social e o histórico de isolamento desses estados, né? Então, vai estar lá dizendo, por exemplo, que Pernambuco tem, eu não vou saber o número de cabeça agora, assim, mas, por exemplo, 55% de isolamento social hoje, ontem teve 52%, e antes de ontem, enfim. E aí tem todo o histórico e é possível ver claramente lá, por exemplo, que na maioria dos estados, em intensidades diferentes, assim que começa a quarentena no Brasil, o isolamento sobe bastante, né? E aí chega em alguns pontos a 60%, 70%, e ele vem caindo. O isolamento ele deu uma reagida um pouco agora na última semana, assim, se você olhar lá, tipo, ele parou de diminuir e voltou a subir um pouquinho, mas você vê que vai oscilando e você consegue ver, enfim, os estados um a um e por exemplo, o estado de Pernambuco ele consegue ver todas as cidades e coisas desse tipo, porque a gente está oferecendo pro bono para os estados que fizeram acordo com a gente, esses dados só para eles também conseguirem acompanhar melhor a pandemia. O território brasileiro foi dividido em hexágonos, não é isso? Tem 450 metros. Exato. Então, isso é falando da métrica, como ela é calculada, propriamente dita. Então, hoje, existe essa unidade aí de localização que é um H3, que é um padrão aí, que foi definido há algum tempo atrás pela Uber, etc., sem entrar em muitos detalhes. Esse padrão é esse H3, que é esse de 4 e poucos metros em cada aresta, e a gente define quantas pessoas a gente consegue detectar a localização que estão dentro e quantas pessoas que estavam dentro e saíram, basicamente. Isso considerando o contexto de que essas pessoas estão saindo de casa ou não, né? Então, tem a ver com a mobilidade das pessoas ali, tem uma certa inteligência a mais por trás. E aí é basicamente isso. Então, a gente consegue ver em cada unidade dessa, se as pessoas ficando lá, ou estão realmente transitando entre uma área e outra área, entendeu? E esses números da Inloco aí mostraram aqui o pico de 70%, né, que é o considerado ideal pelos epidemiologistas, aconteceu no dia 22 de março, né? Mas aí ele foi recuando e está ficando agora em abril... 70% de isolamento, é isso? Isso, foi o melhor, essa média no Brasil todo foi no dia 22 de março. Aí, como o Rafael falou, foi caindo desde então... E aí tem ficado, na metade de abril era 46% a 50%, né? Sendo que num dia útil normal, né, sem pandemia, a taxa de pessoas que ficam em casa de isolamento, isoladas, né, em casa, é de 16% a 21%. Assim. Então, ainda assim é o dobro, né? Mais que o dobro do que um dia normal, mas ainda insuficiente, né? Exato. Assim, cada um que faça a sua própria análise, porque os dados, enfim, porque o isolamento subiu e desceu, e enfim... Talvez existam razões diferentes para estados diferentes. Você pode ver que tem alguns estados ou cidades, enfim, que tiveram comportamentos diferentes do resto da população. E aí provavelmente deve ter relacionado com alguma peculiaridade de cada região, né? Mas será que, por exemplo, o isolamento diminuiu porque as pessoas cansaram de ficar em casa ou porque as pessoas simplesmente não tinham recursos para... Isso, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Enfim, qual é a explicação? Assim, não cabe a mim definitivamente dizer, afinal de contas eu só estou responsável por calcular e, enfim, mostrar os fatos, né? Que não mate o mensageiro. Essa é a frase. Não mate o mensageiro. Enfim, eu não estou aqui, enfim, fazendo julgamento sobre o porquê, assim, mas são coisas que talvez façam sentido de ser analisadas e a gente entender para sei lá, Deus queira que não, mas um próximo cenário de crise sanitária aí, ou qualquer coisa. Nem brinca. Mas... no próximo cenário. Espero não estar mais aqui para ver esse próximo cenário. Segundo o Átila, essa não é nem a pior, né? Exato, essa não é nem pior. Eu queria, antes, para a gente encerrar, fazer uma última pergunta, que a gente meio que já respondeu isso ao longo do programa, mas queria resumir aqui para o nosso amigo ouvinte, se dá para ter localização e privacidade, dados de localização e privacidade ao mesmo tempo.
né? Se eu posso compartilhar minha localização e mesmo assim me manter anônimo, digamos assim. Porque nem desligando o celular, a sua localização para de ser compartilhada, certo? A gente vê nos filmes, por exemplo, na série, tira a bateria, quebra o celular. Inverte a polaridade. Isso. Funciona fazer isso, Rafael. Se eu tirar a bateria, quebrar o celular no meio, a minha localização para de ser compartilhada? Com certeza. Para por muito menos, né? O pessoal também exagera um pouco, mas... Eu sempre fico pensando isso. Bota no modo avião, não tá suficiente? Você vê como é que é o cinema, né? Durante um tempo, os personagens da ficção só desligavam o celular. Aí depois eles passaram a desligar o celular e tirar a bateria. Aí passaram a desligar o celular, tirar a bateria e quebrar o celular. Quebrar o celular. Inclusive, hoje em dia não se tira mais bateria de celular, mas eles continuam tirando bateria. É verdade. E aí, Flávia, é possível compartilhar a localização e ter privacidade ao mesmo tempo? Vou responder com aquela resposta de advogada que todo mundo odeia. Depende, né? Depende. Se você tiver uma legislação firme, agências reguladoras que fiscalizem o cumprimento dessa legislação, entendo que sim. Não é o cenário que nós temos aqui no Brasil. Mas sim, é possível. Eu entendo que seja possível desde que a gente tenha aí uma série de premissas atendidas. Estou brincando com a Flávia aí, se depende, então pode. E aí vamos tentar mostrar que pode. Não, acho que o ponto é que tecnicamente é possível, né? A questão é, enfim, executar isso. Exatamente. Complementando aí simplesmente a resposta, é possível sim. A missão da Inloco tem por muito isso, enfim, de falar sobre privacidade, enfim, privacidade usando localização com privacidade. E aí existe um claro esforço maior para se fazer isso, afinal de contas é um dado que pode, enfim, ter um certo grau de sensibilidade e, enfim, consegue discriminar as pessoas facilmente, né? Requer um certo investimento, mas dado que as pessoas estejam preparadas para fazer esse investimento e até ter a transparência, né? Porque não é a coleta de dados de localização que faz uma brecha de privacidade, é a coleta de dados sem a pessoa saber o que está acontecendo, né? E para que está sendo usado e etc. Né? Então, é importante destacar isso também. Enfim, a parte de segurança é essencial para qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, não é... Se a pessoa sabe, mas ela está contando que ela está confiando na empresa para a empresa proteger aquilo, que esse dado não vai vazar. Enfim, existem vários critérios aí, mas concluindo ainda, 100% possível fazer isso sem problemas. Tudo bem. Então, acabou? É isso? Alguém tem mais? Não, gente, eu tô deprimido, eu tô desesperado. Vamos parar de falar. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisa boa, qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Vamos lá, quem quer começar aí? Começa aí, Alexandre. Tá, eu vou falar de uma série, Upload. Upload. Já viram Upload, amigos? Não vi ainda. Ninguém viu Upload, só o Alexandre viu Upload. É do mano do The Office lá, não é? Como que é o nome dele? Daniels? Ele é realmente legal. É que esse mês ele tá lançando logo, tipo, 2 séries, né? Essa série, Upload, na Amazon, e como é que é? Space Force no Netflix. Mas assim, Upload essencialmente, né, é uma série que fala de um futuro bem próximo, super Black Mirror, de um futuro próximo. Lembra quando a gente fazia essa piada 20 anos atrás? De um futuro próximo em que as pessoas, quando elas estão muito doentes, elas estão arrasadas lá, elas têm a opção de fazer o upload da consciência delas e passar a viver uma vida virtual. San Junipero, é isso, né? Mas isso depende de grana, né? Esse que é o problema. O problema é que tem que ter grana. E aí, de acordo com a tua grana, você tem dinheiro para ter uma banda melhor, aí você consegue... E assim, aí tem pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para ter uma banda mais bacana, então elas fazem tipo um movimento por mês. Para ela... vai demorar 10 anos para elas terem, tipo, 20 segundos de vida. Gente, que louco! Aonde tá passando isso? Tá passando no Amazon Prime lá. Prime Video. Mas, essencialmente, é o seguinte, o personagem principal, ele tava bolando, ele é um desenvolvedor que estava bolando uma realidade desse tipo, uma realidade virtual desse tipo, só que gratuita,
E aí ele sofre um acidente, a namorada dele é mega bilionária e tal, e aí ela paga a conta da ida dele. Eu tô falando só a premissa básica, tá, do primeiro episódio. Ela paga a conta da ida dele para esse lugar mega luxuoso, que é esse resort virtual para onde ele vai. E a partir daí, você vai acompanhar, e naturalmente a primeira temporada, você vai acompanhar todas as maluquices que ele vai descobrindo, os personagens que ele vai conhecendo. Mas é comédia, sitcom ou é drama dramático? Não é sitcom, mas é uma comédia de um cara que faz comédia daquele jeito dele, é uma comédia... Do cara que fez The Office, do cara que fez The Office e do cara que fez Parks and Recreation. Então tem uma pegada especificamente dele. Sitcom hoje em dia foi um uso equivocado aí dessa... Estamos na era pós-sitcom. Sadcom, né? Então a trocagem é legal, o elenco é legal, as piadas são boas. E a série termina, e a temporada termina num cliffhanger, assim, tipo, e agora? Né? Então é bem legal, bem bacana. E você vê rapidinho, porque os episódios são curtos, né? É aquela coisa da série que não é sitcom, mas que demora meia horinha, né? Então quando você vai ver, você assistiu os 10 episódios na metade do tempo que você esperaria assistir. Eu recomendo. Upload, muito bem. Eu vou falar aqui, ó, eu tô recomendando os documentários aí. Mais um documentário descaralhante da cabeça que eu assisti ultimamente. É mais um documentário da Erin Lee Carr, eu já recomendei aqui no Braincast o Mamãe Morta e Querida, que também é dirigido por ela, e Eu Te Amo, Agora Morra. Todos eles levantam essas questões que tem um crime, né, que aconteceu, mas também levantam uma questão até tecnológica, né, por trás desse crime. E esse caso acho que tem até tudo a ver meio com a pauta de hoje aqui que a gente falou sobre privacidade, que é um documentário, um filme documentário, tem 1h20, tá na HBO, assistindo HBO Go, que chama O Caso do Policial Canibal. É um cara que ele era policial e ele tinha uma vida super normal, familiar, pai de família, né? Homem, cidadão de bem. E aí ele chegava à noite em casa, ficava altas madrugadas no computador, pesquisando como sequestrar e comer pessoas, né? Comer no sentido não bíblico, né? Comer de verdade, assando elas na churrasqueira. Ficava procurando sobre canibalismo na internet. E aí, isso foi descoberto, né? Não vou contar como, vocês vão ter que assistir. E aí ele passa a ser processado por isso, né? Vai enfrentar o julgamento e tudo mais, para saber se ele vai pra cadeia ou não. Que acho que tem a ver com a pauta de hoje, porque assim, a gente pode ser, por exemplo, condenado pelas pesquisas que a gente faz no Google, né? Ele nunca fez. Eles vão atrás para descobrir se ele já fez alguma coisa de fato. E não tem nada, ele não fez nada. Ele simplesmente pesquisava sobre isso, ficava em fóruns online com essa discussão. Então tem todo esse debate se é possível. Não é Condenados na Mídia que chama isso? Tem uma série nova da Netflix que chama Condenados pela Mídia, né? Mas esse aí é um pouquinho. Esse documentário de 2015. E aí eles levantam toda essa discussão se você pode ser processado por pensamento, né? Porque não existe uma lei que você pode, em tese, pensar no crime que você quiser, né? Falar que você vai cometer as maiores barbaridades, porque a lei não controla uma mente doente, né? Liberdade de expressão. Isso, exato. Então tem todo... O cara pensa coisas horríveis, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer nada, porque ele só estava lá no fórum online dizendo que ia fazer essas coisas horríveis, mas ele nunca de fato fez, mas ele é levado a julgamento, enfim. Vai ter todo esse debate que é super legal. Um vegetariano que fica assistindo o filme de canibal, mas sério. Isso. Então, ó, tá na HBO Go, tá O Caso do Policial Canibal. Vale ver, e principalmente para ficar nessa discussão aí, de que se forem procurar lá o seu histórico de pesquisas no Google, o que aconteceria? Será que você ia ser... Não vão encontrar. Eu não sou canibal, então eu tô muito tranquilo. Continuo não querendo que veja meu histórico, porque ninguém tem nada que ver meu histórico. Tá bom. Flávia ou Rafael, alguém quer falar aí? Seguindo o tema aí de privacidade, tem um documentário na Netflix. Ufa, achei que era de canibalismo. Seguindo o tema aí de canibalismo. Aí de complicado, né? Mas seguindo o tema que a gente discutiu por bastante tempo aí, que é a privacidade, The Great Hack, né, que fala sobre justamente o caso do Cambridge Analytica. Ele se aprofunda de ponta a ponta de tudo que aconteceu no caso do Cambridge Analytica, em todos os cenários onde ele atuou e teve alguma coisa esquisita por trás, nas eleições americanas, do Brexit, enfim, em outros países. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix, é bem interessante. E uma outra
indicação aí um pouco mais para animar o dia das pessoas aí, uma comédia do Netflix também, Grace e Frank, que passa a história de 2 casais, né, de senhores já idosos, que eles se separam porque os dois homens, eles se descobrem gays e começam a namorar entre si. Eles eram amigos, sócios de muito tempo. A história é qual o desenrolar desses 2 senhores que se descobriram homossexuais aí, estão abandonando as esposas já depois na época quase de se aposentar, assim, lá por 60 anos. E como as mulheres vão lidar com essa situação também. Que Era Jane Fonda e Lily Tomlin, né? Grace and Frank, eu sou casado com uma mulher que basicamente ela é como se ela tivesse 70 anos. Ela adora essa série. Também tá na Netflix, né? Grace and Frank. Exato. Muito bem. E você, Flávio? Bom, vamos lá. Eu ando fuçando muito essa questão de como é que vai ficar no novo mundo, uma questão muito séria para mim, que é maquiagem. E com máscara, né? Eu tô falando de coisa, sabe? A gente tem que ter o pé no chão e tal. Lógico. E eu tô fuçando bastante esses aplicativos que o pessoal já tem, de você com a sua roupa, você tira uma selfie, olha, a privacidade aí entrando, né? E aí você consegue experimentar, tipo, a maquiagem no seu rosto. É muito legal, porque vai ser uma forma, né? Vai demorar muito tempo até você ter as lojas abertas e tal. E hoje eu entrei num site da Vichy, que ela faz uma consulta da sua pele, ó que doido, com a sua selfie. E o que eu achei interessante foi que eu falei, eu vou fazer isso e vai vir 300 produtos para eu comprar, né? Não, tirei foto da selfie, ele falou, não, tua pele tá... Inclusive me elogiaram muito. Gostei muito. Tua pele tá ótima aqui, você precisa melhorar isso e isso, indicamos indicamos este e esse produto. E, sabe, mais nada. Eu achei muito... Que site que é esse, Flávio? É o da Vichy, é Skin Consult. Vichy. Da Vichy. Tá. Eu achei muito legal. Mas né? tem muitos. Já tem... Eu acho que a Natura já está tentando fazer isso, mas esse foi o que me chamou mais atenção, sabe? E tem a política de privacidade toda certinha, bonitinha. Você leu, né? Você leu antes de... Né? Mas é muito legal. Você tira a foto e ele fala, ó, tua pele em relação a uma mulher de 40 anos está assim, com relação a uma mulher de 50 anos está desse jeito. A gente precisa melhorar isso e aquilo. O que está ótimo em você? Eu achei sensacional, assim, achei bem bacana. Essa é a dica. E a outra, eu vi aquela série Unorthodox e fui atrás do livro. O livro é muito mais interessante que o filme, que a série. Na verdade, a primeira metade... É o mesmo título? É o mesmo título, O começo é igual, mas aquela parte que a moça vai para Berlim, por exemplo, é totalmente diferente, a transição que ela faz. E a transição é mais legal, é muito mais, real, tanto é que o que aconteceu mesmo, né? Eu adorei ter lido. Que é teve a série da Netflix, né? Isso. Não ortodoxa. Isso. E tem um livro também que é... Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Deborah Feldman. Então tá bom. Quer finalizar aí, Cris? Vamos lá. Eu queria agradecer a Alexandre Marão por me lembrar qual é a boa dele e qual é a boa eu poderia dar, que é uma outra série da Prime Video, que é o Tales from the Loop, carinhosamente apelidado de Stranger Things da depressão, que é uma série que ela é baseada nos livros de arte, né, de um artista digital. Então, é como se o cara fizesse como chama aquele artes conceito, né? Concept art. É o Dixit da ficção. Ele fazia desenhos digitais, é um mundo retrô, né? Então é um mundo meio que nos anos 80, só que aí tem umas máquinas, uns robôs, umas tecnologias meio esquisitas no cenário assim, e aí transformaram esse livro de arte dele, que se chama Tales from the Loop, num RPG, e aí a Amazon comprou os direitos, enfim, produziram uma série e fizeram. Então tem essa coisa retrô do Stranger Things, só que tem zero nostalgia de músicas, e apesar de tocar músicas, é o Stranger Things da depressão. Mas eu tô fascinado por essa série. Não é o tipo de série que eu emendo os episódios um no outro, que não é que eles são pesados nem não, mas assim, eles
Eu vi um episódio outro dia lindamente triste, assim. Bem contemplativo. Contemplativo, é isso, é perfeito. São planos assim contemplativos e luz de fundo, todo mundo na contraluz, trilha sonora do Philip Glass. E aí você dorme, né? Então, a minha mulher não, ela dormiu. Mas eu achei animal e é lento. E aí o que eu já senti, ainda não acabei a série, que assim, é meio que uma antologia, né? São histórias que funcionam isoladas, só que o personagem que você vê tem uma pontinha no episódio 1, aí a história dele no episódio, uma história com ele no episódio 2, aí uma menina que ele interage, é a história dela no episódio 3 e tal. E, cara, animal, assim, uma série linda, uma coisa que a ficção científica explora muito bem, que é assim, você sempre sonhou, então estamos aqui, né, vivendo isso nesse momento, você sempre sonhou em ficar na sua casa e não precisar sair para o mundo e interagir com ninguém. Então toma, uma pandemia e como... Então assim, a série é meio sobre isso, você sempre desejou, né, só que isso não esfregado na sua cara, mas, tá bom, você almeja sumir, tá bom, então e se você sumisse? Você almeja ser outra pessoa? Então, eu tô achando animal Tales from the Loop, e acho que em português aparece Contos do Loop. E aí eu acabei de ver, enquanto eu buscava aqui, que é um RPG que era um projeto de Kickstarter, que virou RPG, e em agosto sai em português pela Galápagos. Olha só. Mas nada, se a Galápagos quiser me mandar uma cópia de avaliação, manda pra nós. Fica aí o agradecimento. Mas saem aí 8 de agosto, sai na Galápagos, já está em pré-venda. Muito bem. Então é isso, gente. É isso. Obrigado, viu? Muito bom. Valeu, Rafael. Valeu, Flávia. Valeu, galera. Muito bom falar com vocês. Valeu, Ale. Bom, é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje aqui na companhia de Cristiano Dias, Alexandre Maron, Flávia Penido e Rafael Gouveia. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e da Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fioroto, apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potasheff e apoio de Angie Lopes, a identidade visual do Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito, e o atendimento e comercialização da Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom? É isso, gente. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Valeu.